Essa semana eu atendi uma paciente que, por incrível que pareça, ela não veio me procurando por conta de emagrecimento, mas ela precisava emagrecer. Calma, eu vou explicar. Ela veio se queixando, ela estava com alguns exames alterados e que ela estava apresentando muita infecção de repetição. E ela já tinha ido em um médico, o médico tinha passado muita coisa pra ela. Além de antibióticos, anti-inflamatórios, tinha também passado alguns multivitamínicos. E quando ela chegou pra mim, eu, claro, com toda certeza, eu fui analisar alguns sinais clínicos dela, fazendo algumas perguntas básicas pra realmente entender os sintomas. A gente nunca pode diagnosticar um paciente através apenas de exame, a gente analisa os sinais clínicos. E ela me apresentou o quê? Ela estava tendo muitos pigarros, de dias de repetição, infecção de repetição, dores de garganta e tosses que nunca passava, não tinha uma boa noite de sono. E conforme eu fui perguntando pra ela, ela me disse que ela estava em processo de emagrecimento, que ela já tinha conseguido perder um peso, mas desde que ela entrou nesse processo de emagrecimento, que até então foi sem acompanhamento, ela viu um vídeo de uma dieta na internet e consequentemente ela quis também fazer. Ela observou que ela estava perdendo peso, mas que todos esses efeitos colaterais veio de brinde. E qual que era o ponto, o maior problema? Primeiro, quando eu fui analisar todo o contexto, fui fazer o recordatório alimentar dela pra ver exatamente o que ela estava comendo e qual era a dieta que ela estava seguindo, ela estava consumindo um valor muito baixo mesmo, de calorias no seu dia, ou seja, ela não estava conseguindo ter energia suficiente pra fazer as atividades do dia dela, consequentemente isso atrapalhava no seu sono porque os hormônios ficavam desregulados. Ela estava com um déficit de nutrientes muito grande, a imunidade dela tinha despencado lá embaixo porque o corpo não tendo as calorias que ele precisa de forma suficiente pra mantê-lo, ou seja, quando a gente faz um déficit calórico, 300, 500 calorias, que é ali o recomendado de forma segura para um paciente, principalmente um paciente que não estava em obesidade, só nesse ponto o corpo ele já entende que ele está passando por um processo de sobrevivência e ela, ao invés de seguir esse protocolo, ir perdendo aos poucos, ela se restringe muito nas calorias, ela estava consumindo, estava em torno de 600 a 700 calorias e ela precisava consumir em torno de 1.700, 1.800 calorias, mesmo em déficit calórico, e ela passou a ter infecções de repetições porque o corpo dela não conseguia criar anticorpos suficientes com aqueles nutrientes que ela tinha. E não para por aí. O médico prescreveu multivitamínico. A maioria deles é um xixizinho que você tá fazendo mais caro. A maioria é fabricado na sua forma inorgânica, que é uma forma onde o corpo não consegue absorver. Por isso ele acaba ficando bem mais barato. Segundo, a maioria dos multivitamínicos tem micronutrientes que competem entre eles. Exemplo do cálcio e do ferro. Nunca podem ser consumidos juntos. Isso estamos falando sobre suplemento e não sobre alimentação. Quando colocados dentro, juntos, com suplementos, eles competem entre si e o corpo não consegue absorver nesse caso nenhum, nem o outro. Terceira coisa, os micronutrientes de multivitamínicos, a quantidade presente naquele micronutrientes é muito baixa, então não dá nem pra fazer cosquinha no nutriente que você precisaria. Então veja, eu estava comprando algo que nem precisaria, não estava absorvendo. Eu fui analisar a alimentação dela, eu perguntei, olha, ele prescreveu pra você vitamina C e eu percebi que você não tem nenhuma fonte de vitamina C na sua alimentação. É porque você não gosta? Ela falou, não, é porque eu tava só apenas seguindo a dietinha da fulana e aí o médico foi me prescreveu esse multivitamínico e eu comecei a tomar. Às vezes, o ponto